O tema de hoje é movimentação de perna, o M1. O M1 eu já gravei aqui uma vez, mas foi bem no comecinho do meu canal e eu fiz essa movimentação de perna em casa, sem iluminação adequada e sem um local adequado, né? Hoje eu tenho aqui um espaço bom para poder ensinar melhor para vocês, então eu preferi refazer ele para que fique bem mais explicado o conteúdo aqui para vocês, tá bom? O M1 é um exercício mais tradicional, mais conhecido de todo mundo, porém muita gente deixa de fazer porque o pessoal acha que é um treinamento antigo. Muito pelo contrário, de todos os exercícios aqui de movimentação de perna que tem aqui no meu canal ou que qualquer pessoa conheça, eu não conheço um treinamento melhor que o M1. Muita gente foge dele porque ele é o mais difícil de se fazer. Esse é o principal motivo de que as pessoas não fazem, porque ele é dolorido, ele é suado, você tem que suar muito, você sofre, você sai com o pé cheio de bolhas. Mas é o exercício que vai levar o seu objetivo o mais rápido do que você fazer os outros exercícios. É um exercício que você faz só de direita, que é o M1, que seria a movimentação de perna aqui, uma bola na direita e uma bola na esquerda, você faz ele somente com golpes de direita. Você faz aqui, depois rebate aqui, tudo de direita. Então você vai fazer a impulsão para trás, que é daqui para cá, e depois você vai fazer a impulsão para frente, que é daqui para cá. Você não descansa em nenhum momento. Tem vários tipos de treinamentos, tipo 2-1, também vou apresentar aqui no canal. 2-1 que no meu caso eu faço um 2-1 diferente, né? Que é 2 aqui na direita e 1 na esquerda, todos os movimentos de direita, mas isso aqui eu vou explicar depois. No caso do 2-1 você acaba descansando um pouquinho e no M1 é uma bola aqui e uma bola aqui. Eu vou apresentar para você agora como é que faz a movimentação de perna. Quando você vai fazer a impulsão para trás, você vai fazer o golpe da direita para a esquerda, na hora do impacto aqui, dá um passo pequeno para a esquerda e pula virado para trás. Não pula virado para o lado aqui, tá? É importante que você já chegue lá no back, já posicionado para dar um drive de direita. Para isso, o drive de direita nós não nos posicionamos aqui, virado para frente, sim, um pouco virado para minha direita aqui, para o seu lado esquerdo. Na hora do golpe aqui, você dá um passo pequeno para trás, faz a transferência de peso para o lado esquerdo e pula. Quando você vai fazer a transferência da esquerda para a direita, na hora do impacto você coloca o peso na perna esquerda e a perna direita aqui fica livre. Na hora do impacto você dá um passo para a direita, transfere o peso para a perna direita e pula. E assim sucessivamente. Você dá um passo pequeno para a esquerda e pula para a esquerda, e para a direita você dá um pulo pequeno para a direita e pula para a direita. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar as notificações de vídeo que eu for postando aqui para você, tá bom? Com relação aqui aos golpes que você vai fazer, depende do nível técnico, você pode fazer com drive ou sem drive. Quando você faz com drive, fica difícil você fazer com leque muito aberto. Leque aberto quer dizer você colocar bem nas pontas, que é o ideal para esse treinamento. Existe também o M1 que muitas pessoas fazem aqui, ó, uma na direita, uma no meio. É ruim? Não é que é ruim, é só que o foco é diferente. Quando você faz o M1 aqui, ó, direita e meio, você está trabalhando a agilidade, a velocidade do seu movimento. É bom fazer? Sim, mas não vai te ajudar muito na impulsão. A impulsão você tem que fazer com o leque mais aberto. Assim você vai conseguir mexer muito mais na mesa. Esse treinamento é muito indicado para quem, por exemplo, não tem muita confiança no back aqui, não consegue abrir muito de back, ou um caneteiro, por exemplo, ou um jogador que usa a empunhadura clássico, mas não tem muita confiança aqui no back, vai usar mais o forehand, então ele precisa ter muita movimentação de perna. Você precisa ter muita impulsão. E para você ter muita impulsão, você tem que abrir o leque, você tem que fazer bem na direita e bem na esquerda. Para fazer assim, às vezes fica um pouco difícil você dar com drive. Então, eu recomendo que não precisa fazer com drive, pode fazer com uma batida normal de direita, sem forçar demais, porém faça com o leque muito aberto.
Outra coisa que eu vejo também é que o seu parceiro às vezes fica com dó de você e aí ele coloca um pouco mais para cá, ou mais no meio e não abre muito o leque, porque é difícil esse treinamento. Então, para que o adversário não tenha muita dó de você, eu falo para os meus atletas colocarem isso aqui, uma toalha no meio da mesa aqui, ó. Aí não precisa abrir muito, né? Mas só pelo fato de ela estar aqui, evita do seu parceiro colocar aqui no meio. Ele vai ser obrigado a colocar aqui. Então você consegue fazer um treino mais completo. E é importante também, eu vejo muitos atletas que fazem M1, falam que estão fazendo M1, faz uma vez aqui, 2 vezes aqui, a terceira aqui já para de fazer, começa a usar o back aqui, usa 2 vezes, depois começa a fazer de novo. Isso, no meu entender, não vai melhorar, né? O jogador faz isso só para descansar, na verdade, né? Então o foco muda. Então se o seu foco é treinar movimentação de perna, procure fazer os 10 minutinhos mexendo totalmente de direita. Como eu falei no começo do treinamento, esse treinamento aqui é o mais difícil de todos, porém ele tem que ser bem feito. Quando ele é bem feito, é difícil de fazer, você sai com bolhas no pé, mas também você vai ter a recompensa lá na frente, que você vai estar, o pessoal chama de rodinha no pé, né? Aquele jogador que mexe muito de direita, né? O jogador ele não nasce com rodinha no pé, não nasce rápido, né? Você trabalha essa movimentação de perna com esse tipo de treinamentos doloridos. Eu recomendo que faça isso todos de direita, não fique usando o back, porque para nós aqui profissionais e os técnicos que sabe que você está descansando e não está treinando o que deve treinar. Foi um pouquinho duro aí a explicação de hoje aí, pode ser que alguém tenha ficado bravo aí com o que eu falei, mas essa é a verdade que a gente sente, né? A gente sabe, a gente foi atleta e quando eu me cansava também, eu usava a esquerda também e levava a bronca do meu técnico também.